A pergunta que recentemente foi feita foi a seguinte: como desenvolver comunhão com o Espírito Santo? Como desenvolver comunhão com Deus? Portanto, na verdade, a Escritura nos dá várias ferramentas para desenvolvermos comunhão com Deus. Uma delas é leitura da palavra, vida de oração, acompanhado com jejum muitas das vezes, consagração, falamos para atividades espirituais, atividades da igreja, culto, cultuar, ouvir a palavra. São, na verdade, elementos, ferramentas que a Escritura nos disponibiliza para desenvolvermos a comunhão. A título de exemplo, a Bíblia fala para nós apartarmos da nossa congregação, como é costume de alguns. Então, o estar na congregação, cultuar com os santos, é um meio de desenvolver a nossa comunhão no Senhor. A vida constante de oração é um meio de desenvolvermos nossa comunhão com o Senhor. Judas, versículo 20, diz que: mas a vós, amado, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando olhamos também para a leitura da Bíblia, é um meio certamente de desenvolvermos comunhão com o Senhor. Davi disse que: guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ainda vemos que Josué, capítulo 1, versículo 8, diz que: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que prudentemente te conduzas e faça prosperar todo o seu caminho. Quando olhamos para Salmos capítulo 1, percebemos também que a palavra é o elemento-chave para desenvolver comunhão com o Senhor. Mas eu queria lhe trazer uma ferramenta que passa despercebido de muitos crentes: consciência no Espírito Santo. Quando olhamos exatamente para Romanos capítulo 9, versículo 1, Paulo diz: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, Paulo está a dizer que em Cristo eu estou a dizer a verdade. O que eu estou a dizer é verdadeiro e sincero. Por quê? Porque o Espírito Santo, por meio da minha consciência, ela me dá testemunho. Ele me dá testemunho que é verdade esse sentimento. Ou seja, Paulo está a dizer que não há sombra de dúvida, não é errado o que eu estou a sentir, não é egoísta, não é algo simplesmente da minha carne, não é algo traiçoeiro, as minhas reais emoções. Na verdade, o que estou a sentir é algo que vem da parte do Espírito do Senhor. Por quê? Porque a minha consciência no Espírito Santo testifica que esse sentimento é verdadeiro. Alguém podia dizer para Paulo: será que o sentimento que você tem pelos teus irmãos israelitas, na verdade não é uma fraude, não é um sentimento apenas egoísta? Você não quer aparecer ser um bom pregador, um bom apóstolo, apenas alguém que mostra que tem dom e zelo pela perdição dos israelitas? Paulo disse: até seria, se calhar, isto. Mas, na verdade, a minha consciência no Espírito Santo me dá testemunho que esse sentimento que eu tenho é verdadeiro. Dali que ele começa o versículo 1 do capítulo 9 a dizer: em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho de minha consciência no Espírito Santo, que tem um grande dom e zelo pelos israelitas, são meus irmãos, segundo a carne, os quais são as promessas, os cultos, a devoção, os chamados, a eleição. Paulo vai dizer exatamente que os israelitas é o povo chamado por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus para compreender a salvação e ser o cerne da salvação do Senhor na face da terra. Só que quando Cristo vem, esses israelitas cegos tropeçaram na salvação de Cristo e acabaram por crucificar aqueles que lhe foi enviado como meio para a sua salvação. E Paulo, tendo o sentimento, depois de receber o ministério da pregação pela fé, se tornando apóstolo dos gentios, Paulo está a dizer o seguinte: em Cristo digo a verdade, que não minto, dando testemunho de minha consciência no Espírito Santo. Quer dizer, o que é que Paulo está a dizer que em Cristo digo a verdade? Que sentimento é este que Paulo tinha? O sentimento de ver os israelitas salvos. E Paulo dizia que esse sentimento não era falso, era um sentimento plenamente verdadeiro. Por quê? Por causa de sua consciência no Espírito Santo. Bem, na verdade, o ser humano, para se comunicar com o mundo exterior e se relacionar com as pessoas, ele usa 5 faculdades naturais. Ele usa a visão, ele usa a audição, ele usa o tato, ele usa o olfato e ele usa o paladar. São 5 sentidos humanos, naturais, pelos quais nós nos comunicamos com o mundo, pelo qual nós temos contato com o mundo exterior. Na verdade, o Espírito Santo, para também ter comunhão conosco, ele só precisa usar uma faculdade extremamente importante e que não pode ser evitada em toda a Bíblia Sagrada: a nossa consciência. Por isso, Paulo diz que em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho de minha consciência no Espírito Santo. Para que eu possa ter comunhão com os amigos, com a família, com meu filho, a minha filha, pessoal, com a igreja, eu preciso dos 5 sentidos. Eu preciso ver, preciso ouvir, preciso falar, preciso sentir, porque são os 5 sentidos que na verdade permitem eu ter comunhão ou contato com as coisas exteriores. Assim também com o Espírito Santo. A via que ele usa para ter contato conosco, para poder nos alertar, ter comunhão e desenvolver um relacionamento com ele, é a nossa consciência debaixo do seu governo. A expressão consciência no Espírito Santo, Paulo está a falar exatamente de consciência, que no grego é sunesis ou sunedesis. A palavra
palavra consciência significa faculdade de reflexão e capacidade que nós temos de observar as nossas ações e impor nelas uma crítica observação, observando de forma positiva a aprovação. Portanto, consciência é a capacidade que nós temos de julgar as nossas ações, impondo nelas uma crítica ou impondo nelas uma aprovação. Logo, a consciência é uma ferramenta sine qua non para podermos avaliar se o que estamos a fazer é errado ou o que estamos a fazer é certo. E Paulo está a dizer que essa faculdade estava sob dependência do Espírito Santo. Por essa razão é que a expressão nun, Espírito Santo do grego, é a proporção grega en. Essa proporção grega en no grego significa debaixo de, por meio de, ou a esfera de influência. O que Paulo, na verdade, está a dizer é que a minha consciência, debaixo da influência do Espírito Santo, me dá testemunho que meu sentimento é verdadeiro. Então, Paulo está aqui a trazer exatamente o valor de ter a nossa consciência sobre domínio e influência do Espírito Santo. É de extremo valor, é de grande importância que a nossa consciência esteja debaixo do comando do próprio Espírito do Senhor. Por que razão? Porque se a nossa consciência está debaixo do comando do Espírito Santo, ela se torna uma bênção para a vida do próprio cristão. Ou seja, se a consciência capacidade de analisar nossas ações, impondo nelas uma crítica ou uma aprovação, logo quando ela está debaixo da influência do Espírito Santo, ela se torna de grande valor para a nossa conduta cristã e para o nosso desenvolvimento na comunhão com Deus. Quem é que não gostaria, na verdade, de ter a sua consciência debaixo do comando do Espírito Santo? Sendo capaz que o Espírito Santo lhe diz o seguinte: não vá nessa direção, porque nessa direção você vai ter exatamente desastres. Quem não gostaria de ter a sua consciência debaixo da influência do Espírito Santo, a lhe dizer que não entra nesse relacionamento? Por quê? Porque esse relacionamento vai terminar em dores profundas, vai terminar em mágoas profundas. Quem não gostaria? Quem não gostaria de ter, na verdade, a sua consciência debaixo do comando do Espírito Santo, a lhe dizer que não contrata, não fecha esse negócio, porque esse negócio vai te trazer problemas graves de caráter judicial, problemas graves que você não vai ter como resolver. Quem não gostaria que o Espírito Santo, por meio da sua consciência, o advertisse e lhe dissesse o seguinte: não tenha, não se associe a essas pessoas, esses amigos, porque vão te causar situações muito adversas ao teu propósito. São pessoas que vão te atrasar, são pessoas que vão te atazanar, são pessoas que vão te colocar em armadilha. Quem não gostaria de, na verdade, ter o Espírito Santo a lhe dizer o seguinte: tenha disciplina na forma como você gasta o teu dinheiro, porque amanhã você vai precisar destes valores. O Espírito Santo fala até em coisas simples. O Espírito Santo fala até nas questões ligadas a relacionamento, que é a vida emocional, fala nas questões até ligadas a finanças. Na verdade, por quê? Porque o Espírito Santo está interessado pelo nosso bem-estar e para a nossa comunhão saudável com o Senhor. Quem não gostaria de ter a sua consciência debaixo do comando do Espírito Santo, que quando pecasse, o Espírito Santo lhe dissesse: você está a ver uma vida de pecado e que não agrada ao Senhor. Por que razão? Porque Paulo está a dizer o seguinte: em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho de minha consciência no Espírito Santo. A consciência de Paulo no, ou seja, pela proporção grega en, debaixo da influência desse Espírito, que a esfera de ação era uma grande bênção para Paulo. Paulo teve um sentimento de ver os israelitas salvos e reconhecer no seu dia a pessoa do Senhor Jesus. E ele dizia que esse sentimento que eu tenho vem de mim. É um sentimento que não é uma invenção, é um sentimento produzido pelo Espírito Santo por meio da minha consciência. Nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com o Espírito Santo através da nossa consciência. Na verdade, consciência no Espírito Santo é uma forma de desenvolvermos a nossa comunhão. A Bíblia fala de vários tipos de consciência. Fala de consciência cauterizada, a Bíblia fala de consciência má, a Bíblia fala da boa consciência, a Bíblia fala de consciência fingida. Bem, na verdade, a Bíblia fala de várias consciências. Uma das coisas que nós precisamos conservar é a boa consciência, porque a boa consciência é, na verdade, uma ferramenta que nós temos saudável para a nossa própria comunhão. Existem aqueles cristãos que vivem uma vida de pecado, a consciência já não diz nada. Por quê? Porque desenvolver uma consciência cauterizada. Na verdade, todo cristão, quando convertido, recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo como selo e garantia da sua salvação. Esse Espírito Santo começa a operar na sua consciência aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas, no decorrer do tempo, no desenvolver da sua trajetória na fé, se esse cristão não vigiar sobre seus impulsos carnais, sobre as suas decisões, sobre a sua conduta, vai se encontrar enredado em vários pecados. Esses pecados começarão a pesar no princípio, mas depois desses pecados serem constantes, esses pecados vão deixar de pesar sobre sua consciência. É ali onde entramos no estágio da consciência cauterizada, uma consciência que é insensível à dor, uma consciência que é insensível ao pecado. É como que, na verdade, alguém que tem a famosa doença tala
chamada mina tradicional, naquela região muitos dizem que já não pode sentir nada. Por quê? Porque na verdade aquilo cria uma gangrena, aquilo corrói todos os tecidos sensíveis e que não permite com que a pessoa tenha sentimento ou dores naquele lugar. Tudo que sente é uma dor, mas se ele tocar, já não sente nada ali. Por que razão? Porque aquele lugar se torna insensível. É como um membro amputado do corpo, colocar a minha mão amputada do corpo, ela depois morre, depois de alguns minutos, e ela perde toda a sensibilidade possível. Todo crente que anda em pecado, ele perde sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade começa através da nossa consciência. Quando a nossa consciência entra no estado de cauterização, nós aceitamos qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de conduta. É ali onde nós justificamos as nossas ações, mostrando que todo mundo peca, todo mundo falha, todo mundo erra. Eu não sou o único que peca, eu não sou o único que falha. Por quê? Por causa da cauterização da nossa própria consciência. Dali então que a minha alerta é o seguinte: se o Espírito Santo ainda fala para a tua consciência, volte-se para a voz da tua consciência, porque ela não é tua apenas, é a voz do Espírito Santo por meio da tua consciência. É uma grande bênção quando a nossa consciência ela se torna sensível aos comandos e direção do Espírito Santo. Por essa razão, precisamos desenvolver a nossa comunhão através do comando do Espírito Santo sobre nossa consciência. Deus em Cristo te abençoe.